Então, vamos lá. A primeira pergunta é com relação à saúde mental, né, e também um pouco relacionada com a mediunidade. Quando uma pessoa ela nasce com defeitos físicos, nós dizemos no plano espiritual, antes de reencarnar, que ela escolheu essa expiação para progredir. Então, com a doença mental, ela funciona da mesma forma, funciona dessa mesma maneira, e gostaríamos também de entender um pouco mais sobre a visão espírita sobre a doença mental de um psicopata, ou seja, sobre a psicopatia. Sim, esse é um tema amplo, né? Bastante amplo. Nós entendemos, dentro da perspectiva espírita, que os acontecimentos, sejam físicos, tanto quanto mentais, mais relevantes da vida atual, eles têm ligação com fatos e circunstâncias de existências anteriores. Então, como é que nós pensamos esse assunto? Nós pensamos que o espírito reencarnante, né, que é a identidade, que é exatamente quem traz a sede da consciência, né, ele vem reencarnando em várias existências. E nessas existências ele vai amealhando méritos, deméritos, experiências mais positivas, menos positivas. No nosso estágio evolutivo que nos encontramos, ainda as experiências de ignorância estão muito mais presentes do que as de saberes ligados a comportamentos mais saudáveis, e, portanto, nós carregamos uma herança de nós mesmos, que vem do passado espiritual. Quando nós reencarnamos, nós trazemos, portanto, um arquivo, né? Um repositório de informações que estão gravadas no nosso psiquismo. E essas informações elas vão acionar na genética do corpo físico atual as informações mais relevantes que o espírito já traz. Isso pode se manifestar no campo físico, tanto quanto no campo mental. Então, pensamos que a herança de si mesmo, ela vai alcançar essas informações num amplo sentido, seja no campo físico, tanto quanto no campo emocional. Portanto, nós temos que pensar essa questão de forma dinâmica. Porque quando nós encarnamos, nós trazemos essas predisposições. Tem um estudo muito interessante no livro No Mundo Maior, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, que nos fala desses campos de influência na esfera mental, principalmente no capítulo 3, 4, que é sobre estudando o cérebro, a casa mental. Ele vai minuciosamente descrever como é que se dá esse processo de interferência daquilo que o espírito já traz no campo celular, principalmente no campo mental. E ele vai nos falar que no nosso sistema nervoso nós temos 3 níveis de funcionamento da casa mental. Ele chama do cérebro inicial, que é o repositório dos movimentos instintivos, a sede das atividades subconscientes, como se fosse o porão da nossa individualidade, onde estão arquivadas todas as experiências que nós registramos e os menores fatos da vida. Sejam experiências que já vêm do passado espiritual, tanto quanto as experiências que nascem nessa existência. Porque também estas experiências anteriores vão entrar em interação com os acontecimentos da vida atual. Então, se por um lado a gente traz o passado, logo em seguida nós vamos ver aonde entra o presente. Então, este nível inicial, do cérebro inicial, representado pelo primeiro andar da casa mental, é onde estão o que nós trazemos do passado. Mas ele segue, ele diz que na região do córtex motor, que é uma zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, onde tem o cérebro desenvolvido, então estão as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso ser. Então, essa corticalidade do nosso cérebro, representado por essa área intermediária, estão
as estruturas que vão assimilar os movimentos do nosso psiquismo no presente da nossa existência. E aqui entra, obviamente, tudo que a gente experimenta, principalmente na infância, a relação com a família, a interação com o ambiente, o nível e a qualidade das relações emocionais e, portanto, a construção do que diz respeito ao presente. Mas ele segue e diz, isso é um resumão que nós estamos fazendo, né? Que nos lobos frontais, portanto, essa área mais proeminente do nosso desenvolvimento neurocerebral, que ainda é bastante silencioso para a investigação científica do mundo, estão materiais de ordem sublime. E aí, à medida dos nossos esforços de ascensão, ela representa a parte do nosso organismo divino mais sensível em evolução. E, portanto, representaria como se fossem as estruturas que estão prontas para assimilar o nosso futuro. O futuro são os esforços de evolução, né? Então, ele vai dizer de forma muito bela que nós não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Nós temos apenas um que se divide em 3 regiões distintas, né? Então, ele fala no castelo de 3 andares. No primeiro, onde estão a residência dos impulsos automáticos, relacionados ao que trazemos. No segundo andar, o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem as conquistas do presente. E o terceiro, a casa das noções superiores, aonde estão indicando as eminências que nós devemos cumprir e atingir, né? Portanto, o hábito, o automatismo do passado, o esforço e a vontade do presente, e o ideal e a meta superior a ser alcançada nos lobos frontais. Então, nesse sentido, existe o subconsciente, o consciente e o superconsciente. O passado, o presente e o futuro. Então, na pergunta que nos vem assim, um psicopata, né? Que é o psicopata, ele traz algo do passado espiritual dele, o que se refere à frieza afetiva, à falta de empatia, a comportamentos destrutivos, aonde ele eliminou na experiência da evolução dele a presença do outro, e ele reencarna. Quando ele reencarna, algo acontece nessa existência também no componente familiar, tá? Que faz com que ele não desenvolva estes aspectos de modo empático. Então, é frequente que nós encontremos em famílias daqueles que se tornarão psicopatas comportamentos familiares que estão desajustados também. O que é compreensível, porque normalmente o grupo familiar ele faz parte também do processo evolutivo na interação daquele que reencarnou. Não é por acaso que ele reencarna nesse grupo. Então, ele segue ainda num campo de desajuste. E ele irá manifestar, portanto, esse comportamento não empático. Ele, então, não terá aquele processo de culpa esperado diante de relações, de interações humanas. Mas, com certeza, ele não é psicopata apenas pelas situações da vida atual. Ele já traz condições que vêm do seu passado espiritual. Tá bem? Perfeito, obrigada, Sérgio. Bom, seguindo a temática de saúde mental, como que um amigo ou um doente ele pode notar os primeiros sinais da depressão, né? Como identificar precocemente essa depressão quando a pessoa ainda não apresenta talvez sintomas visíveis e quais seriam as ações que poderíamos tomar? Então, aí entramos no capítulo da depressão, né? Importante dizer que a depressão que nós estamos falando nesse momento, que a pergunta suscita, ela não se refere a simplesmente tristeza, desânimo, né? E muitas vezes a gente junta tudo numa coisa só, como se depressão fosse esses estados normais que todos nós temos, relacionados a uma alteração da falta de força de vontade, eventual. Tem pessoas que dizem, hoje eu acordei deprimido. Não acordou triste, acordou desanimado, acordou sem esperança. Mas quando nós chamamos de depressão, é quando a pessoa já vem há alguns meses apresentando permanentemente alterações do seu estado emocional, né? Então, tem algumas situações que são muito importantes que a gente faça a diferença.
né, que a pessoa deprimida, nesse conceito de quem está adoecida, ela não está assim porque ela quer. Né? Ela está, desse modo, submetida a alguma força que supera a sua vontade. Né? Então, ela não depende apenas dos seus esforços para sair daquela situação de desânimo. E quais são, portanto, esses sintomas que são precoces? Porque a depressão, ela não se apresenta assim. A pessoa está bem num dia e no outro está deprimida e permanece deprimida. Normalmente não é assim. Depressão, temos um processo de instalação de um quadro mental que não começa de repente. Ele vai se insinuando de forma gradativa, fazendo com que a pessoa perca as suas emoções mais salutares, as emoções que envolvem o bem-estar. Quais são esses sintomas, então? O primeiro sintoma, que é importante que as pessoas prestem atenção, diz respeito à impossibilidade de sentir prazer. É natural que a pessoa não tenha o mesmo prazer a vida toda diante da vida. Mas é sempre oportuno a gente olhar para dentro da gente ou das pessoas que estão com a gente e percebermos quando o prazer está ausente de forma muito predominante. A pessoa gostava de fazer um esporte, não faz mais. A pessoa tinha uma vida sexual satisfatória, aí já não tem mais prazer, já não tem mais vontade. Só gostava de trabalhar, de ir no centro espírita, de conviver com os amigos, aí prefere ficar mais em casa. A pessoa tem um hábito que antes valorizava muito e ficou de lado. Portanto, ela deixa de sentir prazer num âmbito mais global. Poucas coisas que lhe agradam. Começa a achar que é problema relacionado a circunstâncias externas, ou é relacionado à idade. Conheço pessoas que estão com uma idade relativamente avançada, já com 60 anos. Agora eu não me sinto mais como antes, já não acho graça nas coisas. No entanto, pessoas com 80, 90 anos estão a mil pelo mundo, né? Então, na verdade, a idade não é motivo para a pessoa não ter prazer. Se modifica são as expressões do prazer. É natural que um jovem de 16, 18, 20, 30 anos de idade tenha um prazer sexual, por exemplo, uma necessidade sexual muito mais ativa pela questão hormonal do que alguém que tem 60. Isso é compreensível. Agora, a libido, ela se espera que ela esteja presente na vida da pessoa num nível onde ela vai se ajustando nos vários campos de interesse da sua existência. Quando a pessoa vai perdendo a graça de tudo, vai se tornando aquela pessoa cinza, né? Vai se tornando aquela pessoa sem graça, e já está há alguns meses assim, é bom ficar atento. Tem algo errado com ela. Porque a vida material é uma vida de... Isso tem que tomar, inclusive, cuidado com alguns conceitos que a gente pega do espiritismo para justificar esse tipo de situação. Porque a vida física é sofrimento, o bom mesmo vai ser quando estiver no plano espiritual. Bom, eu não sei quem é que está com pressa de ir para o plano espiritual, né? Mas o desejo de ir para o plano espiritual já pode ser um indicador de depressão. Porque o normal é a pessoa ter prazer de ficar aqui. Não é? Nessa pandemia nós estamos vendo isso. Não tem ninguém querendo se contaminar para ir depressa para o plano espiritual. Nós estamos se cuidando para poder ficar a maior parte do tempo aqui. Esse é o normal da existência. Faz parte da lei natural, do instinto de conservação. E faz parte da lei de reprodução, o instinto de prazer. De querer estar aqui de uma forma satisfatória. Provavelmente virão perguntas sobre isso também. Aquelas pessoas que estão insatisfeitas por não poderem estar fazendo algumas coisas que gostavam muito de fazer. Então, isso é o esperado. Que a gente esteja aborrecido de querer visitar os amigos, de poder se encontrar, de se abraçar. Pessoas que estão felizes por estar assim, pode ser uma trégua, uma fase, uma pausa, muito bem nas atividades, é compreensível. Mas se a pessoa começar a achar que isso está tudo muito bem, é bom desconfiar que ela não está bem. Eu diria assim que um dos primeiros sintomas que a gente identifica precocemente a depressão, e o mais importante deles,
é a ausência do prazer na sua vida. Então, cada um olha para si agora e vê há quanto tempo já não sente prazer. E começa a ficar preocupado. Tem que fazer algumas coisas, tomar algumas medidas, seja de ajuda psicológica, ou de ajuda médica, ou de ajuda espiritual, mas é bom a pessoa se mexer, se movimentar, porque senão depois vem o desânimo, vem a apatia, vem a insegurança, vem o descuido dos hábitos, até de higiene, começam a haver pensamentos sombrios, sem esperança, pensamentos negativos, começa a se sentir um peso na vida, começa a ter pensamentos perturbados, diminuição de atenção, de memória, vai para a insônia, vai para a alteração alimentar, começa a se tornar mais irritado, e provavelmente alguém aí vai dizer, bom, eu já estou com depressão. Né? Mas é isso mesmo. Quando esse conjunto de sintomas ele está presente de uma forma proeminente por um tempo, então é a hora da pessoa buscar ajuda. Obrigada. E, Sérgio, com relação ao transtorno bipolar, agregado à mediunidade, como que é possível conciliar tudo isso? Como que é possível conciliar o exercício mediúnico, o uso do medicamento e a tentativa da reforma íntima, a tentativa constante da reforma íntima? Como que é possível conciliar nesse cenário? Essa é uma pergunta muito importante, né? Porque o transtorno bipolar ele faz parte de um quadro psiquiátrico muito sério, que fala exatamente de pessoas que têm uma tendência a estados depressivos, mas não só a estados depressivos. Tem uma tendência também a expressões de instabilidade emocional. Então, é aquela pessoa que flutua. Isso é um resumão que eu vou fazer aqui, tá? Porque é um capítulo muito longo, não caberia aqui e nem é o nosso propósito, né? Mas o transtorno de humor bipolar, ele exige tratamento médico, que na maior parte das vezes vai ser necessário o uso de medicação. Por quê? Porque existe uma instabilidade na área cerebral no campo do impulso elétrico dos neurônios. Então, existe um componente biológico muito importante que instabiliza a área emocional da pessoa. Então, ela está sujeita a flutuações de humor que ela não consegue controlar. Né? Então, no transtorno bipolar, um outro achado muito importante assim, é uma história familiar. Hoje em dia, a gente não fala mais de pessoas bipolares, nós falamos de famílias bipolares. Por quê? Porque não é um só que tem. A mãe era depressiva, o pai era irritado, impulsivo, o avô se suicidou, tem um tio que é estranho, não gosta de casa, ninguém pode falar com ele. Quer dizer, tem um histórico na família que a pessoa olha e diz assim, nem todo mundo era meio estranho naquela família. Hoje nós sabemos que esse conceito de estranho, às vezes, passa por perturbações no campo da estabilidade emocional, a estabilidade de humor. E, portanto, está dentro do capítulo da bipolaridade. Por que é importante, para quem estuda esse assunto e se dedica, ter esse conceito presente? Porque, frequentemente, muitas pessoas se tratam para depressão e elas não são depressivas, elas são bipolares. E qual é a diferença? A diferença é que se um paciente bipolar for confundido como um paciente apenas depressivo, provavelmente vai ser receitado para ele antidepressivo. E na bipolaridade, os antidepressivos, eles, num primeiro momento, melhoram o estado depressivo, quem tem bipolaridade, mas piora a performance do pensamento dela. Ela se torna mais ansiosa, mais irritada, mais acelerada, mais agitada, pode piorar a questão do sono. Então, ele cria uma instabilidade maior ainda. Esse é um drama muito grande, inclusive no nível médico, porque frequentemente os diagnósticos são mal feitos, principalmente quando as consultas são muito rápidas.
Quando a pessoa não é efetivamente bem atendida e não se colhe a história da pessoa, esta pessoa ela já vem muitas vezes de um histórico de instabilidade de humor. Normalmente são pessoas que não permanecem nas mesmas atividades, estão sempre trocando de atividades, não concluem as suas tarefas, não conseguem terminar um curso, perdem o interesse da vida nas coisas que entram, se entusiasmam muito rapidamente por alguma coisa e logo depois perdem o interesse e passam por outros. Então, são pessoas que trocam muito de emprego, trocam muito de relacionamentos afetivos, casam várias vezes, não concluem faculdades, têm dificuldade de se manter em ambientes, se estabilizam em relacionamentos afetivos muito rapidamente, brigam muito, e depois de um certo tempo de vida, a gente olha para a história delas e vê que é um fracasso de situações frequentes de não continuidade nos empreendimentos a que ela se propõe. Sofrimento que às vezes a pessoa nega para si mesma, porque ela sempre acha que a culpa é dos outros. Ah, eu não gostei de sair hoje porque o tempo estava ruim. Ah, eu não gostei desse trabalho porque o chefe era chato. Ah, eu me separei porque ele era uma pessoa que não era minha alma gêmea. E aí vai indo, né? Depois de um certo tempo, olha para trás e vê que provavelmente o problema não eram os outros e nem as coisas, era ela mesma, né? Então, e por isso pode ser uma doença. Isso pode ser uma doença. Esse espírito reencarnante provavelmente já traz do seu passado espiritual situações que o envolveram em muitos processos de comprometimento e reencarna com essa tendência à instabilidade. Mas isso se estabelece no campo biológico e no campo emocional. Então, essa pessoa precisa de tratamento médico, essa pessoa precisa de tratamento psicológico, se então tiver em consonância com as suas crenças e a sua possibilidade de incorporar a atividade espiritual, aí entra o terceiro componente muito importante. São indivíduos que têm o campo mediúnico de influência espiritual muito sujeitos a interferências. Então, os obsessores, as interferências espirituais, com muita facilidade se adentram nesses campos mentais, fazendo com que a pessoa tenha instabilidades maiores ainda. Então, aliado ao tratamento médico, psicológico, o acompanhamento espiritual, como uma maneira de um tratamento complementar, que vai se integrar a esses esforços na busca de um equilíbrio. Agora, uma ação, um cuidado não pode substituir o outro. Muita gente diz assim, isso aí é mediunidade. A gente ouvia muito isso. Né? A pessoa apresentar um comportamento desse tipo, como eu falei há pouco, como eu descrevi agora, e se chegava à conclusão, isso é mediunidade. Aí a pessoa ia para o centro espírita, ia para o trabalho mediúnico, e muitas vezes a pessoa tem mediunidade também. Né? É frequente que a pessoa seja médium também. Então ela começa a apresentar fenômenos mediúnicos. Né? Começa a apresentar expressões de mediunidade. Só que, ao invés de ela se equilibrar, ela tumultua, às vezes, os ambientes. É comum no centro espírita pessoas assim promoverem também confusões dentro do próprio centro. Porque elas, frequentemente, o bipolar ele tem uma grandiosidade muito acentuada, ele se acha importante, então ele se torna o médium principal, ele começa a brigar com os outros, os obsessores se aproveitam disso. E essa pessoa precisa de tratamento, precisa de psiquiatra, precisa de psicólogo, né? Não é só trabalho mediúnico. Aliás, o trabalho mediúnico, no momento que a pessoa não está bem, ele está desaconselhado. Ela precisa receber a ajuda espiritual nesse momento, até se equilibrar, para ter humildade suficiente para poder se reconhecer que ela não está bem. Né? Então, é um capítulo delicado esse. Vocês podem estar se perguntando, pois é, mas eu conheço uma pessoa que foi para o centro espírita e ficou muito bem, já vinha de tratamentos médicos e não adiantava nada. Também existe isso. Por quê? Porque às vezes a predominância de um fator é maior numa pessoa e menor na outra. Tem pessoas que se ajustam melhor com tratamentos médicos e psicológicos. Tem pessoas que se ajustam melhor com tratamentos espirituais. Então é preciso ter quem está nos ouvindo nesse momento, assim, uma compreensão de que, como é um capítulo bastante vasto,
é preciso ter essa noção de que o equilíbrio, ele realmente depende muito de caso a caso, de cada indivíduo. Mas muito cuidado com algumas expressões que possam ser, assim, simplificadamente, dizendo a pessoa vai para o centro espírita que vai ficar boa. Assim como é uma simplificação reducionista também, a pessoa dizer vai para o médico tomar remédio que vai ficar bom. Frequentemente, na nossa experiência, é a combinação dessas ajudas que fará com que o equilíbrio possa ser alcançado. Obrigada, Sérgio. E você havia falado sobre a depressão, e agora falando sobre transtorno bipolar, né? Como que a casa espírita ele pode auxiliar esses trabalhadores, os trabalhadores em depressão, trabalhadores bipolar? Muito bom. Bom, a primeira coisa que me parece assim é a casa espírita poder aceitar, os trabalhadores espíritas poderem aceitar os seus trabalhadores, seus frequentadores, possam ter depressão, possam ter transtorno do pânico, possam ter bipolaridade. Porque há uma tendência no nosso meio se considerar que, pelo fato da pessoa ser trabalhadora espírita, ela deveria ser uma pessoa equilibrada. Né? E se cria uma espécie de um preconceito com todo aquele que destoe desse equilíbrio, desse estado de plenitude, né? Em relação a qualquer problema que é relacionado à área mental. Então, há uma herança cultural no nosso meio, que então eu chamo a atenção para isso, de que se a pessoa está deprimida, se a pessoa está ansiosa, se a pessoa está alterada, é que ela não está tendo fé suficiente, ou que ela não está sendo um bom espírita, que não está se esforçando de forma adequada. Eu conheci uma senhora, que é uma dirigente espírita, aqui no sul do Brasil, próximo de onde eu moro. Ela me procurou muito envergonhada, que depois de 30 anos como diretora de grupo mediúnico, trabalho de desobsessão, uma das responsáveis, já foi presidente da casa, uma pessoa de muito respeito. Ela teve um quadro depressivo intensíssimo. E foi recebida por ela mesma, em primeiro momento, e concomitantemente pelos companheiros à sua volta, com muito preconceito. Porque chegavam para ela e diziam, mas você não tem fé, então quer dizer que tudo isso que você nos ensinou durante esse tempo todo não é verdade? Entendeu? Um julgamento moral, né, rigoroso, como se o espírita devesse ser perfeito. E que uma vez atingido o status de dirigente espírita, não pode ter depressão, não pode ter nenhum tipo de quadro emocional. Então, isso é como se dissesse assim, o espírita não pode ter hipertensão, não pode ter diabetes, não pode ter problema de tireoide. Bom, são doenças, são adoecimentos. Aliás, nós espíritas somos os que mais estamos sujeitos ao adoecimento, porque se a espírita, boa coisa não o traz do passado. As pessoas têm essa postura com relação ao palestrante espírita, né? Muitas vezes as pessoas dizem, Sérgio, como psiquiatra, né? Como dirigente espírita, deve ser uma beleza a tua vida. Eu fico olhando, né? Digo assim, como assim? Isso é uma idealização. Né? É uma tendência que nós temos de construir heróis e ídolos. E se nós estamos, gente, no plano físico, com carne e osso, é porque é todo mundo muito parecido. Né? Nossas situações são muito semelhantes. Então, primeira conduta em relação ao trabalhador espírita, muita compreensão, muita fraternidade. Não fazer como foi aconselhado com essa senhora que eu falei. A senhora está com pouco trabalho espírita, ainda dobraram os trabalhos espíritas dela, ela quase se mudou para dentro do centro espírita, porque não devia estar se esforçando o suficiente, ela piorou. Se ela já estava exausta, né? E ela ficou mais exaurida ainda. Né? Até que procurou o atendimento psiquiátrico, muito envergonhada, como se estivesse falhando, né? Como se tivesse fracassado na seu compromisso de espírita. Então eu comecei o tratamento, naturalmente, como qualquer pessoa, e ela começou a melhorar. E foi desaconselhado, inclusive, que ela tivesse uma série de atividades no centro espírita que estavam em excesso. Então, um aconselhamento assim,
a participação de trabalhadores espíritas, quando ligados ao adoecimento mental, precisam ter o acompanhamento, o aconselhamento e a fraternidade, a solidariedade de todos aqueles que estão à sua volta. Há o momento de trabalhar, há o momento de se dedicar e há o momento de tirar o pé. Vejam vocês, essa pandemia que nós estamos vivendo é um convite para nós também tirarmos o pé de muitas coisas da nossa vida. Na nossa cultura ocidental se tem ideia de valor pelo número de atividades e de envolvimentos de coisas que chamamos produtivas a que nós estamos envolvidos. E isso pode ser um exemplo pode ser um indicador de adoecimento, quando nós estamos no excesso, quando estamos exageradamente participando de tudo e de muitas atividades ou de muitos compromissos, pode ser um sinal também de adoecimento. Então, quando nós estamos bem conosco mesmo, quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente faz gostando. E quando a gente para de fazer, a gente curte não estar fazendo nada também. Então, este equilíbrio, quando nós temos esta condição de harmonizar os movimentos entre a atividade exterior e o repouso interior, isso é um indicador que a nossa saúde mental está, então, portanto, mais harmonizada e equilibrada. Então, acho que é uma pergunta muito importante essa, e nós, no nosso trabalho espírita, nós precisamos ter estes conceitos muito próximos da nossa realidade. Sérgio, e nesses casos, né, tanto da depressão como também do transtorno bipolar, né, até que ponto esses remédios eles vão influenciar nessa mediunidade? E será que esse médium ostensivo ele está apto para participar do grupo mediúnico nesses casos? Assim, tendo em mente, claro, que o nosso centro ele tem uma série de pré-requisitos, né? A Casa Espírita tem uma série de pré-requisitos que todos precisam seguir para participar do trabalho mediúnico da casa. Verdade. Olha, assim, eu vou tentar fazer um resumo nessa questão dos psicofármacos, dos medicamentos e o trabalho espiritual. É um capítulo muito importante, né? Quais são as fronteiras, né, entre as medicações e os tratamentos espirituais? Quando é que se pode pensar nesse assunto de forma assim de que haja um conflito entre uma coisa e outra? Quando é que não há conflito, né? Quando é que a gente pode dizer que os tratamentos eles estão se atrapalhando ou que eles estão convergindo no sentido que não há dificuldades? Bom, eu vou tentar dar uma resposta mais ou menos resumida num campo amplo, tá? Porque existem situações emocionais que o medicamento ele é fundamental. E não haverá problema que, na sequência, a pessoa siga envolvida no trabalho espiritual. Existem outras situações em que é preciso que o tratamento medicamentoso, a pessoa seja afastada de trabalhos espirituais, mesmo tendo mediunidade. Como, por exemplo, no caso da bipolaridade. Na bipolaridade, se a pessoa está tendo um quadro orgânico que está lhe perturbando o seu estado mental, a ponto de ela achar que está recebendo espíritos, mensagens espirituais, de ordem mediúnica, e recebendo espíritos importantes, estão trazendo soluções para o planeta, e nesse período que nós estamos vivendo é muito delicado isso, né? Porque começam a surgir médiuns espetaculares, estão recebendo mensagens dizendo quais são os destinos do planeta, por que veio a Covid-19, o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, ano que vem. Cuidado. E possivelmente existem espíritos ligados a isso, mas é um processo de fascinação. Tá? E muitas vezes a pessoa tem um quadro mental associado. Então, nesse momento, a pessoa deveria se afastar do trabalho mediúnico, fazer o seu tratamento mental, entrar no processo de equilíbrio, para depois retornar ao trabalho mediúnico. Agora, existem pessoas que têm depressão, por exemplo. Depressão. Estão tomando antidepressivo. Começa a tomar antidepressivo e melhora da depressão. Se sente bem, se sente disposta. Não há problema nenhum de ela retornar para o seu trabalho espiritual.
Por quê? Porque o trabalho espiritual vai lhe favorecer, mesmo o trabalho mediúnico, o fortalecimento do quadro que ela já está melhorando. Então vejam como é delicado isso. Nós não temos uma resposta única para situações que não são únicas. Uma coisa é um quadro mental onde há uma perda do juízo de realidade. Nesses quadros é necessário um afastamento de trabalhos mediúnicos. Mas pode ser muito útil a permanência, e é muito útil a permanência, em atividades de reposição de energia, por exemplo. O trabalho da oração, do passe, da prece, né? São muito úteis para que a pessoa se revigore no seu campo vital. No entanto, aquilo que envolve a participação mental, ela precisa de um resguardo. Já na depressão, a pessoa já está se sentindo melhor, já está se sentindo mais animada, o trabalho espiritual como um todo, ele é muito bem-vindo. Então, diríamos assim, existem determinados medicamentos para determinados quadros que podem, em determinado momento, ser aconselhável que a pessoa se afaste um pouco. E outros, não. Né? Então, é bastante amplo esta resposta. Mas eu acho assim, que em via de regra, o que a gente tem que usar para poder discernir uma situação da outra, sem ter que se preocupar de uma regra, de uma bula, de uma regra rígida, que oriente todos os casos. Aquilo que Kardec usou para codificar a doutrina espírita. Ele dizia que, na dúvida, utilize o bom senso. O bom senso. Kardec era chamado de bom senso encarnado, porque ele exatamente soube imprimir essa marca exatamente nas situações complexas, né, que precisam ter esta ferramenta do bom senso para se poder ter a noção do que se deve fazer. Ah, mas e quando a pessoa perdeu o bom senso? Bom, aí o grupo tem que ter o bom senso. É a importância do grupo, né? Da nossa atividade não ser uma atividade individual, ser uma atividade coletiva, de nós nos comunicarmos uns com os outros. Às vezes a pessoa perde a noção crítica da realidade. Sim, exatamente por isso que é necessário que a gente esteja em trabalhos aonde a parceria, o trabalho coletivo tenha esse espaço para que a gente frequentemente seja alertado por aqueles que nos amam que nós não estamos lá muito vendo as coisas de uma maneira bem clara. Então, muito cuidado também, isso é uma outra questão importante, desses indivíduos, dessas pessoas que não conseguem ficar em grupo. Né? Pessoas que não conseguem encaixar em grupo nenhum. Estão sempre trocando de centro, e aonde vai tem briga, ela sai e se desloca. Às vezes são pessoas que têm uma personalidade tão grandiosa, se acham tão importantes, e acham que todos os demais estão equivocados. Então, é importante que a gente saiba ter um trabalho coletivo, e o trabalho espírita precisa ser um trabalho coletivo, né? Onde não há lugar para eminências, pessoas mais importantes, aonde um conduz o destino de todos os outros. Assim como a doutrina espírita, que não tem um líder, que não tem uma pessoa principal, os nossos trabalhos espíritas precisam continuar essa ideia de Kardec, de um trabalho onde a nossa estrutura ela é um esforço de grupo de pessoas, e as ideias permeadas pelos esforços do grupo espiritual, que também faz parte do nosso circuito de relações. Interessante. Sérgio, eu não sei se estou respondendo, né, Jânio? Tá. Eu estou trazendo mais perguntas, né? Não, com certeza está respondendo muito. Tá muito claro. E assim, você comentou sobre a questão do excesso de informação, né, nos dias de hoje, como isso pode afetar, no caso você falou especificamente sobre os médios ostensivos, mas obviamente isso afeta a todos, né, médios ostensivos ou não, espíritas e não espíritas. Como que a gente pode manter a saúde mental e o equilíbrio nessa situação? E também lembrando agora desse cenário de pandemia, onde nos encontramos com isolamento social, ou seja, grande parte do planeta está em isolamento social, né? Como que isso está afetando as pessoas na sua saúde física e mental, né? Interessantíssima questão, Jana, porque
nós estamos no momento que estamos vivendo isso, né? Então, vou dizer, essa colocação que eu vou fazer agora, vocês coloquem num plano inicial de reflexão. E provavelmente daqui a 6 meses, daqui a um ano, se a gente voltar para esse assunto, nós teremos outras conclusões. E nós nunca passamos por isso. Nós estamos passando por isso pela primeira vez. Então, a gente está recém aprendendo a ver o que está se passando. Eu diria assim, ó, que na minha percepção, há várias experiências nesse momento acontecendo. Embora a gente esteja num isolamento social, nós estamos num excesso de envolvimento mental. Os nossos envolvimentos mentais nesse período, eles aumentaram. Principalmente pela questão da virtualidade, né? O isolamento afetivo, da convivência das pessoas umas com outras, fez com que a gente esteja mais diretamente conectado com o WhatsApp, com as redes sociais, com as informações, com as notícias que não são boas, né? Com o excesso de eventos e acontecimentos online. E para quem tem uma tendência à ansiedade, para quem tem uma tendência à aceleração de pensamento, isso pode estar sendo prejudicial, né? Todas as vezes que a nossa mente é convidada a funcionar mais intensamente, isso é um fator de prejuízo no equilíbrio mental. Então, depende da pessoa. Há pessoas que nesse momento estão até aliviadas, assim, porque já estavam num giro muito grande de vida, de preocupações, de envolvimentos da ordem do trabalho, da relação social, e ao ficarem em casa, fica ufa, para quem pôde fazer isso, né? Para quem não tem que sair pela sobrevivência, enfim, teve pessoas que ficaram lá, como se fossem umas férias para os excessos da vida, né? Inclusive, um momento importante para repensar ver o que realmente era importante, o que não era importante, e poder agora fazer uma espécie de um roteiro daquilo que é de aprendizado, do que se está tendo, para a gente ter um legado para depois, quando retornar, tomara que não demore tanto, né, a gente possa retornar mais sábio para a vida da gente, dispensando aquilo que era desnecessário, né, e não voltando a repetir os mesmos comportamentos. Então, esse é o tipo de comportamento. Pessoas que estão aproveitando para poder ver assim, nossa, eu tinha compromissos demais, eu tinha roupas demais, eu tinha necessidades demais, eu precisava viajar demais, eu precisava gastar demais, comprar demais, estava tudo demais. Então, ficar em casa, se recolher, pode estar sendo uma espécie de um filtro, né, de um processo econômico para a mente. Esse é um tipo de pessoa. Já um outro tipo de pessoa, que também provavelmente já tinha esse tipo de problema, ao ser convidado a ficar em casa, entrou em conflito, porque aí fica ansioso, mais ansioso ainda, aí fica tentando compensar um estado de ausência de experiências através da virtualidade, através da comunicação online, e aí então inflaciona a sua mente e pode adoecer mais ainda. Então são quadros depressivos, quadros de ansiedade, risco de suicídio, né? Que é um mal tremendo, né? A gente sabe que nestas ocasiões há uma tendência do aumento do número de suicídios. Aquelas pessoas que já estavam fugindo de si mesmas, ou das suas dificuldades, ou do enfrentamento de certas questões. No momento que é obrigado a ficar em casa. E muitas vezes em casa, onde são o local onde muitos problemas são os mais graves, e a pessoa já evitava de estar em casa como um modo de fuga, quando fica nessa situação, então ela pode não suportar, né, e recorrer a uma conduta autodestrutiva. Então, é bastante delicada essa questão. O Espiritismo pode nos ajudar nesse ponto, principalmente como uma doutrina que nos convida ao recolhimento, à oração, aos estados de quietude interior, a recorrermos a sintonias superiores, no sentido da espiritualidade superior nos ajudar, termos momentos de meditação, de silêncio. Tem uma hora que a gente tem que desligar os celulares, né? Parar com as notícias. Não é se isolar do mundo, mas também precisa tirar o mundo para fora um pouco. E
Se a pessoa permanece permanentemente online, então pode isso também ser intoxicante. Não é bom ouvir 5 lives por dia sobre silêncio interior, sobre a paz de Jesus, porque 5 lives por dia vai tirar a paz. Né? Tem uma hora que a pessoa precisa entrar para dentro da sua casa, como dizia Jesus, e no silêncio do seu quarto entrar em contato consigo mesmo. Esse é um exercício de saúde. Desligar os fatos externos. Os fatos externos estão fazendo parte da nossa vida cada vez mais. E particularmente nesse período onde nós estamos isolados fisicamente de muitas relações, mas expostos virtualmente a um excesso de informações. Realmente, a pandemia tem trazido muitas questões, né, para todos. E, atualmente, nós temos observado muitas manifestações de preconceitos ou agressividades, desrespeito, posturas de desamor, desprezo aos princípios de boa convivência, né? Tudo isso refletido na macroestrutura social, mas também na micro, né? Então, que são dentro dos lares. Então, essa situação tem alguma relação com essa pandemia que hoje estamos vivenciando? Se eu te entendi bem, tu diz qual situação, Jana? Qual? Essa elevação dos ânimos, né, para o Sim. lado para o lado ruim, né, com Uhum. atitudes exacerbadas de agressividade, Uhum. atitudes exacerbadas de preconceitos e tanto falando sobre âmbitos macros, mas também micros dentro dos Entendi. lares, né? A Entendi. hiperinflação, né, digamos, disso. Perfeito, perfeito. Bom, imagina só, me parece que nesse aspecto cai muito bem aquela passagem de Jesus, né? Quando Jesus dizia, na estranha moral, no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus dizia assim: pensais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Eu vim trazer a divisão. Porque aonde houverem 5 dentro de uma casa, 2 estarão contra 3 e 3 contra 2. Na estranha moral, Jesus ensina assim, que ou nós resolvemos os nossos conflitos dentro da nossa casa primeiro, e a casa que ele se refere ali se aplica num amplo sentido, mas particularmente nesse ponto que a tua questão indaga, a casa interna, né? Se a nossa casa interna está em tumulto, nós só temos 2 opções. Ou a gente foge disso, ou a gente enfrenta isso. Se a gente foge disso, a gente vai para o mundo, a gente trabalha demais, a gente se envolve com as pessoas, a gente não fica em casa, inclusive. Não fica em casa. Não entra em contato consigo mesmo. Não entra em contato com marido, filho, esposa, mãe. Né? Está sempre indo para algum lugar. É um processo de fuga. É um processo de evitação, de enfrentamento. E que Jesus diz assim, pensais que eu tenha vindo trazer a paz? Eu vim trazer a espada. Só que a espada de Jesus não é uma espada de luta exterior. É uma espada de luta interior. É como se ele estivesse dizendo assim, vai para casa, entra para dentro da tua casa, entra para dentro de ti e enfrenta com essa espada os teus conflitos. Enfrenta. Entra em contato contigo mesmo. Né? Enfrenta essas questões que estão sendo evitadas e muitas vezes passa por vazios, por conflitos, por traumas. Gente, frequentemente a pessoa sozinha não vai conseguir fazer isso. É muito importante a ideia da psicoterapia, de ter uma ajuda de um profissional, de alguém que possa facilitar esse processo, até para poder o indivíduo se dar conta do que está se passando. Eu, como psicoterapeuta, vejo muito isso. Né? Pessoas que não se tratam, frequentemente desconhecem os motivos pelo qual estão sofrendo ou tendo sintomas. Desconhecem. Até o momento em que passam a entrar em contato com essas questões.
é uma atitude de muita coragem a pessoa tomar dessa espada e entrar em contato com os próprios conflitos. É um momento difícil, mas é um momento que traz um alívio muito grande, exatamente porque então o indivíduo começa a enfrentar aquilo que tem de mais importante, que são os inimigos internos, os seus conflitos, as suas questões. Né? Outra questão que é muito importante que a gente diga assim, a doutrina espírita pode colaborar com isso? Sim, porque a doutrina ela é uma doutrina que nos convida ao conhece-te a ti mesmo. Pergunta 919, né? Qual é o instrumento que podemos utilizar para progredirmos mais espiritualmente? E a resposta, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Portanto, é a mesma direção do convite de Jesus e do que nós estamos falando. A pessoa ir na sua própria direção. Agora, que ninguém pense que só ouvindo palestra, só lendo, ela está se conhecendo. Né? Isso muitas vezes é um convite inicial para a pessoa olhar para dentro de si, ela fazer um primeiro movimento de reflexão. Mas só ouvir palestra não é terapia, não é se encontrar consigo mesmo. Né? Tem muita gente que acha que se ouve palestra está se tratando. Não, ela está refletindo, está dando um passo nessa direção. Mas às vezes ouvir uma palestra, ela pode gerar mais conflito ainda. Você toca num ponto, uma questão que a pessoa nunca enfrentou, ela pode ficar até se sentindo incomodada com aquele assunto. Então, na verdade, os nossos trabalhos espirituais são movimentos que a gente faz na direção de algo que a pessoa precisa se ocupar por ela mesma, responsabilizar, buscar as suas alternativas. Se ela não fizer isso, esses problemas continuarão lá. E aí acontece isso, Jana. Ao invés da pessoa se sentir bem no momento do começo, ela se sente pior, fica inflacionada. Seus conflitos estão lá dentro, suas dificuldades estão lá dentro. E a pessoa, ao invés de procurar resolver isso, ou tentar fazer alguma coisa por isso, ela fica sofrendo. Né? Então, esta é uma reflexão muito válida, muito importante. Obrigada, Sérgio. E assim, falando sobre esse recolhimento, né, que você falou, para olhar para dentro, né, há pessoas que se acham, se veem extremamente intuitivas, que ouvem vozes, pensam que estão sendo instruídos por espíritos, né, e agem como se estivessem realmente recebendo essas instruções, né? Sim ou não, pode ser real, pode não, mas como que se lidar com essas pessoas que no momento que ela se volta para si mesma, começa a olhar para dentro, ela começa a identificar, talvez, essa intuição real, ou seria esse excesso de informação que você havia dito antes? Pois é, Né? né? Qual é um instrumento que a gente pode usar como uma espécie de um sensor sensato para sabermos se isso é uma intuição, se isso é um aconselhamento positivo, ou se isso é um processo fascinatório, um superdimensionamento do ego da pessoa. Voltamos à questão do bom senso. Qual é o fruto? Né? Qual é o fruto desta informação? Isso está trazendo bem coletivo? Está gerando paz em torno? Está gerando proveito para o grupo? Ou está gerando briga, dissensões, disputas, ansiedade, irritabilidade, divisões? A gente conhece a árvore, é o fruto. Qual é o fruto? Quais são os frutos dessas mensagens? Então, esse é um parâmetro importante. Né? O outro é a pessoa estar sujeita a críticas. Eu desconfio muito de grandes médiuns que não aceitam críticas. Por um motivo óbvio. Porque se a mediunidade ela é legítima, a intuição ela é legítima, ela necessita do componente da humildade. A pessoa está aberta. Ela não se ofende, ela não se sente agredida, ela perdoa, ela se solidariza. A gente mentaliza a figura do Chico Xavier e vê assim, consegue se imaginar o Chico Xavier querendo brigar com todo mundo porque não está sendo aceita a mensagem dele? Não, nunca vimos o Chico Xavier envolto em dilemas, em conflitos. Agora, olhem para os lados e vejam se esses médios estão tendo essa postura
made in, né, a moda Chico Xavier. Basta olhar para o jeitão do médium, a gente saber se aquela personalidade tem o fermento da humildade ou ela tem o tóxico do orgulho, da vaidade, né? Então, pessoas muito vaidosas, muito prepotentes, que se anunciam muito, cuidado. Cuidado com esses médiuns que trazem essas mensagens retumbantes e que precisam ser ouvidos a todo momento. Cuidado com isso. O espiritismo não tem muita familiaridade com essas expressões. O espiritismo é mais anônimo, é mais discreto. A mensagem de Jesus tem a ver com esse comportamento ao estilo Chico Xavier, passa despercebido. Porque o que tem valor, gente, tem valor a que se apresenta. Não precisa ter essa pressa, essa voracidade, essa expressão narcísica de querer aparecer. Muito cuidado com isso, né? Porque, de fato, muitas vezes, por trás de uma mensagem impressionante, existe, sim, um processo fascinatório de maior vadaninha, que, ao invés de ajudar, pode trazer muita perda de tempo. E até mesmo em situações mais simples, dentro desse convívio familiar, Sérgio, como, por exemplo, a pessoa que está mais introspectiva, que é mais sensível, ela começa a ter atitudes que talvez intuem algo que esteja sendo intuído a ele. Por exemplo, uma questão que nos foi trazida aqui, que o companheiro, por exemplo, está pensando em uma ex com raiva, como se tivesse certeza do que a pessoa estivesse pensando, sabe, nesses âmbitos micros, né, não só falando sobre questões de revelações, como lidar com esses estímulos, né, que a introspecção traz. Olha, quando a pessoa começa a descobrir o que o outro está pensando, o que ficou pensando, é bom desconfiar um pouco desse tipo de percepção. Provavelmente tem muito pouca chance de ser uma percepção mediúnica e muito mais chance de ser uma construção mental da própria pessoa. Parece ter mais a ver com alguma perturbação que a pessoa está passando, na ordem emocional, do que uma informação espiritual. Parece, né? Olha, eu acho que a pessoa lá, fulano de tal, está pensando tal coisa de mim. A chance de que isso seja um deslocamento, uma projeção minha, é muito maior do que eu ser um médium, uma antena que estou captando o pensamento da pessoa. A irradiação de pensamento, via de regra, pode ser confundida com expressões de conflitos pessoais. Então, como é que a gente vê isso? Bom, o que mais na vida dessa pessoa pode estar em desalinho? E, normalmente, quando é só uma questão de telepatia, vamos dizer assim, isso fica nesse campo, pronto, e o resto vai bem. Mas quando tem outras coisas que não estão bem na vida da pessoa, ela também tem uma série de outros conflitos, uma série de outras confusões, isso pode estar indicando algum tipo de perturbação pessoal, de conflito emocional, que precisa muito mais de atendimento médico-psiquiátrico que de atendimento espiritual. Entendi. Mudando um pouquinho do tópico aqui, nós tivemos uma pergunta sobre nos casos das crianças que agora estão com problemas mentais, né, como déficit de atenção, depressão infantil, o autismo e a hiperatividade, né, por que do ponto de vista espiritual nós estamos tendo tantos casos assim? Eu acho que tem a ver com o ambiente familiar desajustado. Eu acho que tem muito mais uma crise de família e de sociedade, de valores, de ambiente. Essas crianças, via de regra, elas estão submetidas a desordens familiares muito graves. Pais que não têm tempo para os filhos, filhos que têm mais relacionamento com celular, com internet, do que com pessoas, com mãe, com pai. São ambientes tumultuados, onde existe excesso de informação, onde existem valores
que não são os melhores do consumo, da aquisição, do ganho. Me parece que esse ambiente consumista, narcisista que nós vivemos, denuncia e ocasiona problemas emocionais muito importantes nas crianças. Né? Então, em estados depressivos, realmente as crianças estão mais deprimidas, as crianças estão com mais alteração de ansiedade, as crianças estão com menos capacidade de concentração, com déficit de atenção. E é claro que cada caso precisa ser olhado individualmente, mas como isso se mostra algo tão frequente, tão volumoso, me parece que isso tem a ver com o tipo de ambiência de vida, aonde o artesanal está faltando, a presença efetiva e afetiva dos pais está faltando, a convivência das crianças umas com as outras, o espaço mental, a pressa com que a gente vive de informações, de alcançar resultados rápidos, isso é uma doença. Pode ser que a pandemia nos ajude um pouco nisso. Né? E assim, diminuir um pouco esses ritmos, o excesso de rotinas, o excesso de envolvimento, de tarefas, de obrigações. Vemos crianças estressadíssimas, tendo que já aprender a falar 2, 3, 4 línguas lá com 8 anos de idade. Acorda de manhã, tem horário para tudo, é academia, é a aula de não sei o quê. Chega ao final do dia, é o tema, como robozinhos precisando cumprir uma tarefa para atingir resultados o mais cedo possível. Isso não é normal, do ponto de vista mental. Não é saudável. Né? Cadê o tempo aquele que as crianças podiam brincar nas ruas, que os pais também sentavam nas calçadas para poder conversar entre si? Se podia observar o nascer do sol, o pôr do sol. Cadê essa vida que a gente tinha? Tomara que a pandemia traga isso de volta, a pessoa não podendo sair, podendo sendo convidado a resgatar essas experiências. Eu acho que isto pode ter a ver com uma utilização que as entidades espirituais superiores estejam nos possibilitando em nível macro, experiências que nós estamos carentes no nível micro, num campo social, num campo familiar, num campo relacional e vincular. Precisamos urgentemente recuperar os vínculos, recuperar as nossas relações. Nós reencarnamos para aprendermos a nos relacionar uns com os outros e conosco mesmo. E eu acho que nós estamos há muito tempo desviados desta saudável função da experiência de vivermos de uma maneira mais harmônica. E você acha que a Terra, ela está sofrendo essa crise e esse crescimento para se tornar esse mundo mais maduro, um mundo melhor, né, em desenvolvimento? Eu acho que sim, e eu acho que nesse momento, vamos dizer assim, o fator que gera uma novidade para nós atingiu o ponto de desequilíbrio do planeta, que é o homem. Porque a Terra é um planeta fantástico. Bastou que o homem saísse dos locais da ecologia onde ele estava sendo um vírus e a natureza começou a ir para o lugar. Não é isso? Nós estamos vendo os mares se recuperarem, a poluição deixa de ser menor, mostrando que o homem é que tem sido o vírus desse planeta, por causa desses ritmos poluentes da nossa vida mental. Então, eu acho que sim, eu acho que existe uma ação, né, em que o plano espiritual superior, esses que nós não temos a noção de como que eles agem nesse sentido, mas a repercussão vai estar sendo tão grande que nós estamos sendo convidados a entrarmos nos ritmos do planeta, num ritmo ecologicamente mais saudável. Jana, nós estamos sendo convidados a entrarmos no ritmo da regeneração. Esse é o ritmo da regeneração. De termos tempo para as coisas. De não agredirmos a natureza. De convivermos uns com os outros em regime de solidariedade. Isso são estímulos de regeneração. Agora, se nós vamos aproveitar isso e regenerar o planeta dentro de nós, vamos ter uma tarefa individual. Porque a regeneração que está acontecendo no planeta, nesse momento,
ela diz respeito a uma regeneração do nosso mundo interior. O planeta já está regenerado. O quem não se regenerou são os homens, são os seres humanos, somos nós. Então, para muita gente, esse movimento de regeneração está sendo um problema, como vimos antes. Tem gente que não está pronta para se regenerar. Tem gente que está odiando esses ritmos mais lentos. Quer voltar para aquela loucura, para aquela correria de expiações e provas que nós estávamos antes. E para outras pessoas estão dizendo, nossa, eu quero viver assim. Eu quero ter um ritmo mais lento, quero não precisar de tanta coisa. Isso é a regeneração. Quem é que vai aguentar a regeneração? Não sei. Somos nós que escolhemos. É por isso que o processo de regeneração que nós estamos submetidos nesse momento não é do planeta em si. Ele é dos habitantes do planeta. E a regeneração acontece nesse momento onde ela tem que acontecer, que é dentro de nós. Quando Jesus diz assim, há muitas moradas na casa do meu Pai, ele estava se referindo aos planetas, sim, mas ele estava se referindo às nossas moradas internas. Em qual planeta que eu quero viver dentro de mim? Num planeta de expiações e provas, aonde existe guerra, aonde existe disputas, aonde existe acelerações exageradas, inveja, aonde existem ambições desmedidas, ganância. Ou eu quero viver num mundo de regeneração dentro de mim, onde as coisas são mais tranquilas, onde eu não preciso de tanto, onde eu valorizo os valores mais afetivos. As moradas na casa do Pai são também as nossas possíveis moradas interiores. Só que estas somos nós que escolhemos aonde nós queremos morar. Alguns moram já em planetas felizes. Outros moram em planetas primitivos. Outros, a maioria, ainda em expiações e provas. E outros já estão indo para mundos regeneradores dentro de si mesmo. Somos nós que escolhemos o estágio de regeneração ou não que nós queremos viver. E não um planeta que regenera e aí todo mundo fica feliz. Somos nós que nos regeneramos ou não. Que interessante, Sérgio. Nossa, é uma ruptura, né? É um momento de realmente de quebrar com antigos paradigmas, né? Quem fez, digamos, bom uso disso? Quem conseguiu se recuperar, por exemplo, de um longo período de depressão profunda, nesse momento, como reencontrar esse equilíbrio, né? Como reencontrar um equilíbrio depois desse momento de reavaliação? Eu acho que fazendo um exame, pensando. Uma das dificuldades que a gente tem na nossa vida é parar para pensar. Né? A pessoa que passou por uma depressão, ou nós todos que estamos passando por essa experiência da pandemia, nós temos uma obrigação, nós temos um tema para casa para fazer, que a gente não pode deixar de fazer. É pensar sobre isso. Como é que estava a minha vida antes? Como é que é a minha vida agora? O que eu preciso mudar? O que eu preciso encontrar em mim? Como é que eu preciso me conhecer? Sabe? Poder ter esse compromisso. É impressionante, mas tem pessoas que não querem pensar. Não querem pensar. Pessoas querem ter soluções para suas vidas, rápidas e de preferência que não envolva nenhum esforço da parte dela. Pensar é mais importante do que saber. Saber é uma coisa que a gente pode adquirir através de palestra, de conhecimento, muito bem. Pensar sobre é construir o que é bom para si mesmo, através de uma capacidade reflexiva, aproveitar com as experiências. Ah, eu tive uma depressão? Sim. O que ela me trouxe? O que ela me faz pensar hoje? O que eu preciso revisar? O que eu estava errando? O que eu estava acertando? Ah, eu estou passando por esse processo de isolamento social dentro de casa. Assim, o que isso me traz? O que eu não quero? O que não precisa mais voltar? Porque eu não preciso repetir a experiência. Né? É por isso que Jesus tinha razão quando ele dizia assim, o reino de Deus está dentro de nós. Não é fora. É andando para dentro que a gente realmente descobre aquilo que importa descobrir. Para isso nós reencarnamos. Para isso nós viemos para a Terra. Para nós passarmos por um processo de mergulho interior. Então, a encarnação precisa ter essa finalidade. É nós descobrirmos em nós
e com os nossos, quais são os caminhos mais saudáveis para o nosso programa. Ou seja, esse mergulho interior, né, que você mencionou, para alguns está sendo muito benéfico, né, mas para outros pode estar desencadeando não só um caso de depressão, mas também um caso de obsessão. Como identificar um do outro? A depressão com a obsessão? Olha, eu diria que é impossível. Impossível conseguir achar uma linha divisória. Eu trabalho há 30 anos já como psiquiatra, psicoterapeuta, eu sou espírita de nascença, de família espírita, a minha vida inteira é mergulhar exatamente nessas situações. Eu diria assim, quanto mais a gente pensa que sabe, menos a gente sabe. Que não há uma linha divisória clara entre quando que uma pessoa está submetida a questões internas e influências espirituais. A minha experiência hoje, eu dividiria com vocês dizendo assim, é um combinado delicado, dinâmico dessas duas experiências. Daí, então, a recomendação de que a pessoa que esteja legitimamente se buscando para se melhorar, ela associe nesse movimento uma prática, uma vivência de ordem espiritual satisfatória para si mesmo também. Porque esses campos, eles são campos de interação tênue, dinâmico, sutil e permanente na nossa vida. E eu também diria assim, nem vamos nos preocupar tanto com o que é o quê. Porque, às vezes, até um obsessor pode ser um benfeitor. Às vezes, o obsessor que está na nossa vida, ele está nos anunciando que tem algo que não está bem em nós, que a gente precisa buscar ajuda. Ele pode estar sendo um amigo, embora ele esteja querendo nos prejudicar. Ele pode estar sendo um mal necessário, assim como uma doença, por exemplo. Muitas vezes a gente tem uma doença, mas eu não quero, aquilo foi um horror na minha vida. Sim, mas foi depois daquilo ali que a pessoa buscou ajuda? Foi depois dali que a pessoa buscou aquilo que estava precisando? Então, um processo espiritual, muitas vezes negativo, é a porta de entrada da pessoa para ela se encontrar com ela mesma. E não é importante saber se o obsessor existe ou para que afastá-lo. É importante entender o porquê que ele está ali. Se ele está ali, existe algo em mim que o atrai. E se existe algo em mim que o atrai, meu compromisso tem que ser em descobrir esse algo em mim. E, obviamente, que o resultado disso será o crescimento. E será que você poderia explicar para a gente, na visão espírita, né, e como psiquiatra, qual que é essa relação entre o espírito, o eu e o ego? É questão de palavras, às vezes. A nomenclatura, né, ela pode ser traiçoeira dependendo das referências que a gente utilize nesse ponto, né? O eu, né, seria o self, o indivíduo, né, encarnado. O ego seriam as estruturas que o eu está se valendo para interagir no mundo onde ele está situado. Então, o ego teria a ver mais com a personalidade, né? Com aquilo que nós nos tornamos na interação com o que nós recebemos dos nossos pais, no ambiente onde nós estamos situados, né? E o espírito é a individualidade que percorre as várias existências. Mas quando encarna e adquire uma nova configuração, né? É por isso que Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz uma diferença entre alma e espírito. O que seria a alma? Pergunta Kardec. É o espírito encarnado. Eles já estavam nos ensinando que a alma, quando encarnada, ela não é o mesmo espírito. Porque o espírito desencarnado ele ainda não sofreu a influência na vida atual dos pais, do ambiente, enfim. A gente assume uma nova personalidade. Se nós estamos identificados mais com o ambiente, com a persona, nós estamos mais vinculados a um ego. Se nós estamos próximos da nossa individualidade interior, da nossa vida espiritual, da nossa identidade mais profunda, nós estamos mais identificados com o self. Então, talvez o grande trabalho de psicoterapia da nossa vida seja nós nos tornarmos realmente quem somos. Porque às vezes a gente é a extensão do pai, extensão da mãe, extensão do ambiente, a gente é aquilo que os outros esperam da gente. Isso tem mais a ver com o ego. Se a pessoa ela consegue se encontrar dentro de si,
num processo interno de crescimento, de desenvolvimento e de descobertas autênticas, ele vai se tornando mais ele mesmo, ou ela mesma, e vai se identificando muito mais, então, com o seu eu verdadeiro, com o seu self, tornando uma pessoa mais autêntica, mais verdadeira, portanto, ela mesma. O trabalho de toda a psicoterapia é ajudar a pessoa a se transformar em ela mesma, nela mesma. É Saulo era a extensão lá do judaísmo, uma extensão lá do que o Isaac queria dele. Quando ele encontra Jesus, ele entra em contato com o self, e ele se torna ele mesmo, identificado com a sua verdadeira expressão de vida. Nós, mais ou menos, estamos todos numa certa estrada de Damasco na nossa vida. E caímos do cavalo muitas vezes. Nessa pandemia foi um tombo feio que a humanidade inteira está caindo. Nós vamos nos identificar com o self ou com o ego, será uma tarefa nossa. Obrigada, Sérgio. E uma última pergunta aqui. Na verdade, é um pedido. Se você poderia nos sugerir um exercício diário para começar e terminar o dia, para que possamos manter as nossas mentes e a espiritualidade presentes e saudáveis nesse momento? Sim. Essa indicação não é minha, é da doutrina espírita, né? Começarmos o dia com a sintonia superior, pedirmos amparo espiritual, fazermos a nossa prece. A prece não é a tarefa obrigatória, automática, mecânica de quem negocia com o ser superior pedindo vantagens. Às vezes, não, vou pedir um monte de coisa para o via das dúvidas para ver se eu tenho algum tipo de vantagem. Isso não é exatamente um exercício de saúde. Saúde é um exercício de entrar em contato consigo mesmo, se dar conta de si, se dar conta de onde está, das bênçãos que tem da vida, da possibilidade da saúde, da família, ou de tudo que tenha, né? Pedir a proteção para que possa ser intuído, amparado, intuído durante o dia. E fazer isso também ao deitar de noite, um trabalho muito importante. Não esperando com isso de que tudo corra bem o tempo todo. Às vezes, a primeira resposta depois de uma sintonia espiritual pode ser um conflito, pode ser o acirramento de algumas situações. Isso pode estar indicando de que existem situações não enfrentadas que precisam ser enfrentadas na nossa vida. Então, eu acho que essa recomendação está no conjunto das instruções espíritas, de que a gente deve buscar sempre nossa sintonia superior, não com o objetivo de ficar em paz o tempo todo, não é essa é uma confusão que se faz, eu vou fazer a minha prece para ficar em paz. Não, a gente faz uma prece e entra em conflito. Nunca aconteceu com vocês? Daí vem a expressão, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Porque às vezes a assombração tem que aparecer mesmo. Às vezes é para aparecer. Às vezes eu tenho até medo de rezar, às vezes. Quando eu começo a rezar, já sei, poxa, pode complicar. Mas aí é o desafio. Não é que a oração esteja dando errado. Não. Eu é que estava sem me dar conta de algumas coisas. E aí, então, eu vou tendo a certeza, eu não estou sozinho, de que eu vivo numa parceria com uma espiritualidade superior, que existe um maestro na nossa vida, existe um mestre na nossa vida, o mais perfeito de todos os espíritos que Deus destinou ao homem, que nós conhecemos por Jesus. Ele continua atento a nós. Essa força superior, ela está presente na nossa vida. Ela nos conhece pelo nome. Ele sabe quem nós somos. Mas ele sabe que nós não sabemos quem nós somos. E por ele saber que nós não sabemos quem nós somos, ele se faz sempre presente, mesmo quando a gente se esqueça dele. Então, todas as vezes que a gente se lembra de Jesus, a gente se lembra não como alguém que vai nos arredar os problemas, mas como do terapeuta. O terapeuta que vai nos oferecer os instrumentos e as ferramentas para nós mesmos resolvermos os nossos problemas. Jesus não será aquele que vai nos trazer a paz. Ele fará com que a gente tenha os instrumentos para que a gente construa a nossa paz. Por isso, Jesus é esta presença indispensável para todos os dias da nossa vida. Não como alguém que vai resolver tudo, mas como alguém que vai nos ajudar a resolver aquilo que nós precisamos resolver.
Sérgio, muitíssimo obrigado. Não temos palavras para expressar o nosso agradecimento, mas espero que você esteja sentindo aí as nossas vibrações de amor, de agradecimento, de fraternidade. Temos algumas mensagens aqui já no chat, mas também recebemos pelo WhatsApp muitos agradecimentos para repassar a você. Realmente foi incrível e muito esclarecedor. Eu que agradeço o carinho de vocês, a paciência. Um bom domingo para todos, que possa ser útil essas reflexões. Tenho nisso apenas caminhos para reflexão e não como respostas definitivas, né? Convidando que a gente estude cada vez mais. E eu estou à disposição para vocês, né? Agradecendo novamente o carinho de todos. Muito obrigada. E eu gostaria de pedir para você encerrar com uma pequena prece. Então, vamos lá. Obrigada. Acho que a prece de São Francisco de Assis nos fala disso que falávamos antes, no final, né? Essa prece da competência, em que a gente pede não para ser beneficiado, mas para a gente ser instrumento. Nós somos sujeitos, somos agentes, somos parceiros. A prece de Francisco de Assis, ela pede para que ele, com um E maiúsculo, nos toque na nossa competência de sermos mais capazes de realizar aquilo que precisamos realizar. É o toque do dedo de Jesus nas nossas vidas. É uma das preces que eu acho mais bonitas. É quando Francisco de Assis dizia assim: Senhor, fazei-nos instrumentos da vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvida, eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ele nos coloca na condição de parceiros, não mais de quem pede para que Deus faça, mas pedindo para ser o executor das coisas de Deus. Fazer com que eu procure mais. Consolar e ser consolado. Compreender e ser compreendido. Amar e ser amado. Por quê? Porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo para as coisas do ego que nós nascemos, para as coisas de Deus, para a vida eterna dentro de nós. Um bom domingo para todos nós. Que Jesus permaneça como grande parceiro das nossas existências. É assim.